Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Everton Alonso. Nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Hoje é o dia 260 da nossa leitura bíblica e nesse dia peço novamente que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Você está chegando agora no canal, você pode acompanhar a nossa playlist aqui da leitura bíblica anual. Nós estamos já há 260 dias lendo a Bíblia e você pode acompanhar todos esses episódios aqui na nossa plataforma, no YouTube, também no nosso Instagram e também no TikTok. E você pode acompanhar também através do nosso link no nosso chat no WhatsApp. Hoje nós faremos a leitura em 2 Samuel no capítulo 13, iremos a 2 Coríntios no capítulo 6, iremos ao profeta Ezequiel no capítulo 20 e finalizando a leitura de hoje, iremos ler Salmo 66 e Salmo 67. Aqui em 2 Samuel no capítulo 13, nós vamos encontrar após Davi ele ter pecado com Betseba, o filho deles morrer e também agora nascer Gededias, que é Salomão, nós vamos encontrar aqui no capítulo 13 de 2 Samuel a filha de Davi sendo violentada pelo seu meio-irmão Aminon e também o outro filho de Davi, Absalão, matando Aminon. Vamos a essa leitura? Diz assim, 2 Samuel capítulo 13. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar, que era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar. Por ela era virgem, lhe parecia impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon me disse, estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que minha irmã Tamar venha me dar de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-lo. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingiu-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vai à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado, e ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e o assou. Depois, pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu a ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me dessa desonra? O que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, e ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte do que ela, violentou. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte do que a paixão que sentira. E ele lhe disse, levanta-se e saia. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, manda-me embora, seria pior do que o mal que você já fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamou seu servo e disse, põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois era do tipo de roupa que as filhas virgens de Israel, do rei, usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e pôs-se a caminho, com as suas mãos sobre a cabeça e chorando em voz alta. Absalão, seu irmão, lhe perguntou, seu irmão Aminon fez algo de mal a você? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado, e Absalão não falou nada com Aminon, nem de bem nem de mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Razor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para reunir-se com ele. Absalão foi para o rei e disse, eu, teu servo, estou tosqueando a ovelha e gostaria que o rei e seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei, não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou.
Então Absalão lhe disse: Se não quiser ir, permita, por favor, que meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou: Por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: Ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e disser: Matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram as suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos seus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrando-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram suas vestes. Mas Jonadab, filho de Semeia, irmão de Davi, disse: Não pense, o meu senhor, que mataram todos seus filhos. Somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão, desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos seus filhos estão mortos. Apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Horonaim, descendo pela encosta da colina. E disse o rei: Vejo homens vindo pela estrada de Horonaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: São os filhos do rei. Acontece como o teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em voz alta. Também o rei e todos seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gessur, e o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gessur, lá permaneceu por 3 anos, e a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon. Vamos agora para o Novo Testamento. No Novo Testamento, hoje nós faremos a leitura de 2 Coríntios, no capítulo 6. Aqui o apóstolo Paulo ele vai continuar falando sobre os ministérios da reconciliação, ele vai falar também sobre o seu sofrimento. O apóstolo Paulo falando sobre os seus sofrimentos e também ele vai falar sobre os seus problemas com a associação com os descrentes. Vamos ler essa poderosa carta, 2 Coríntios, capítulo 6. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não recebam em vão a graça de Deus. Pois ele disse: Eu o ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo que agora é tempo favorável e agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, em privações, em tristeza, em açoites, em prisões ou tumultos, em trabalho árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência, bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas de justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra, quer por desonra, por difamação, por boa fama, tido por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobre, mas enriquecendo muitos outros, não tendo mais, possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós, numa justa compensação. Falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Não se ponha em julgo desigual com o descrente, pois o que tem em comum a justiça com a maldade, ou que a comunhão pode ter com a luz e as trevas, que a harmonia entre Cristo e Abelial, que há de comum entre crente e descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse a Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separam-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. E serei o seu pai, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vamos agora à leitura ao profeta Ezequiel. Hoje, no profeta Ezequiel, nós faremos a leitura do capítulo 20, aonde aqui o profeta Ezequiel ele vai falar sobre Israel rebelde e também o julgamento e restauração e também a profecia contra o sul. Vamos a essa leitura?
Ezequiel capítulo 20. No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e sentaram-se diante de mim. Então me veio essa palavra do Senhor: Filho do homem, fale com os líderes de Israel e digam-lhes: Assim diz o soberano, Senhor, vocês vieram consultar-me. Juro pela minha vida que não deixarei que vocês consultem. Palavra do soberano, Senhor. Você o julgará? Você o julgará, filho do homem? Então, confronte-os com as práticas repugnantes de seus antepassados e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor, no dia em que escolhi Israel, jurei com mãos erguidas aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com a mão erguida, eu lhes disse: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia jurei a eles que tiraria do exército do Egito e os levaria para uma terra onde havia procurado para eles, terra onde há leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras. E eu lhe disse: Desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram os olhos e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir-me. Não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam postos os seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e que lançaria minha indignação contra eles no Egito. Mas por amor do meu nome, eu agi evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, entre as quais eles estavam à vista, de quem eu já tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. Por isso, eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. E eu lhe dei o meu decreto e lhe tornei conhecidas as minhas leis, pois aqueles que lhe obedecer, por elas viverá. Também lhe dei os meus sábados como sinal entre vocês, para que eles soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto, não agiram segundo os meus decretos, mas profanaram os meus sábados e rejeitaram as minhas leis, mesmo sabendo que aqueles que as obedecer, que a elas obedecer, por elas viverá. Por isso, eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e o destruiria no deserto. Mas por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado no Egito. Com as mãos erguidas também jurei que eles não levantariam para a terra que eu lhe dei. E eu disse aos seus filhos no deserto: Não sigam as normas do seu pai, mas obedeçam às leis dele, nem se contaminem com seus ídolos. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Ajam conforme os meus decretos e tenham cuidado de obedecer às minhas leis. Santifiquem os meus sábados, para que sejam um sinal entre vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas seus filhos se rebelaram contra mim, não agiram de acordo com os meus decretos e não tiveram cuidado de obedecer a minha lei, sabendo que aqueles que obedecer por ela viverá, e profanaram o meu sábado. Por isso, eu, que derramaria minha ira sobre eles, lançaria o meu furor contra eles. Mas contive o meu braço e, por amor do meu nome, agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu havia deixado no Egito. Com a mão erguida também jurei a eles no deserto que os espalharia entre as nações e dispersaria por todas as outras terras, porque não obedeceram às minhas leis, mas rejeitaram os meus decretos e profanaram os meus sábados. E os seus olhos cobiçaram os ídolos de seus pais. Também os abandonei, e os decretos que não eram bons, e as leis pelas quais conseguiam viver. Deixei que se contaminasse por meio das suas ofertas, isso é, pelo sacrifício de cada filho mais velho, para que se enchesse de pavor e para que soubesse que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, fale à nação de Israel e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor. Nisso seus antepassados também blasfemaram contra mim e me abandonaram. Quando eu os trouxe para a terra que havia jurado dar-lhes, bastava que viessem ao monte alto, ou uma árvore frondosa. Ali ofereceriam seus sacrifícios, fariam ofertas que provocaram minha ira, apresentavam seus incensos aromáticos e derramavam suas ofertas de bebida. Perguntei-lhes então: Que altar é esse no monte para onde vocês vão? Esse altar é chamado de Bama até o dia de hoje. Portanto, diga à nação de Israel: Assim diz o soberano, o Senhor. Vocês não estão contaminando como os teus antepassados se contaminaram? Não estão cobiçando as imagens repugnantes? Quando vocês apresentam as suas ofertas, o sacrifício de filhos no fogo, continua a contaminar-se com todos os ídolos até o dia de hoje. E eu deverei deixar que me consulte, ó nação de Israel. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não permitirei que vocês me consultem. Vocês dizem: Queremos ser como as nações, como os povos do mundo.
que servem a madeira e a pedra, mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que dominarei sobre vocês com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês dentre as nações e ajuntarei dentre as terras, para onde vocês foram espalhados, e com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês do deserto das nações, e ali, face a face, os julgarei. Assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, também os julgarei. Palavra do soberano, Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança. Eu separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, vão prestar culto aos seus ídolos, cada um de vocês. Mas depois disso, certamente me ouvirão e não profanarão mais o meu santo nome, com ofertas e com os seus ídolos, pois o meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do soberano, o Senhor, na sua terra, toda a nação de Israel me prestará culto, e ali aceitarei. Ali exigirei as suas ofertas e as suas melhores dádivas, com todas as suas dádivas sagradas. Eu aceitarei como incenso aromático, quando eu tirar dentre as nações e ajuntar dentre as terras pelas quais vocês foram espalhados. E me mostrarei santo no meio de vocês, à vista das nações. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que de mão erguida jurei dar aos seus antepassados. Ali vocês lembrarão de suas condutas que tiveram e de todas as nações pelas quais vocês se contaminaram, e terão nojo de vocês mesmos por causa de todo o mal que fizeram. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tratar com vocês por amor do meu nome, e não de acordo com os seus caminhos maus e das suas práticas perversas. Ó nação de Israel, palavra do soberano, o Senhor. Dê a mim essa palavra do Senhor. Filho do homem, vire o rosto para o sul, pregue contra o sul, e profetize contra a floresta da terra do Negueb. Diga à floresta do Negueb, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Estou a ponto de incendiá-la, consumindo-se assim todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. A chama abrasadora não será apagada, e todos os rostos do Negueb até o norte serão ressecados por ela. Todos verão que eu, o Senhor, a acendi e não se apagará. Então eu disse: Ah, soberano Senhor, estão dizendo a meu respeito. Acaso ele não pode apenas contando parábolas? Vamos agora ao livro, o último livro que nós faremos a leitura hoje, que será o livro de Salmo. Nós iremos ler Salmo 66 e Salmo 67. Esses dois salmos aqui também são salmos de cântico, salmos de louvor e adoração, com mestre de cordas. Vamos a essa leitura? Salmo 66. Clame a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e cantam louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as tuas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca. O povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder. Os seus olhos vigiam a terra, e os rebeldes não se levantem contra eles. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou a sua vida, impedindo que nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas um lugar de fartura nos trouxeste. Para o teu tempo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. Votos para que os meus lábios fizeram, a minha boca falou, quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocaustos. Sacrificarei carneiros cuja fumaça subirá a ti, e também novilhos e cabritos. Vejam e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que ele fez por mim. A ele clamarei com os meus lábios, e a minha língua o exaltei.
Com a língua eu exaltei. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim o seu amor. Salmo 67. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louvem todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações na terra. Louvem-te aos povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e temam todos os confins da terra. Grato pela tua companhia, esse foi mais um dia da nossa leitura bíblica, e se Deus nos permitir, retornaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.